reunião que muitas vezes leva à perdição, que leva à morte. Paulo deixou escrito aqui de pessoas que se embriagam-se, e na embriaguez do homem perde-se a sensatez, perdem a lucidez e acabam fazendo aquilo que não é de agrado do Senhor, porque o próprio embriagar-se já é uma obra da carne. Aí você vê, como a gente vê, muitas vezes as igrejas estão com poucas pessoas, mas você vê nas praças, você vê nos locais onde tem uma festa ou tem algo que está oferecendo obras da carne, as pessoas reunidas sem se preocupar com o seu amanhã. Nós estamos falando de um Jesus que morreu na cruz por todas essas pessoas. Nós estamos falando de um culto de Santa Ceia, que é para relembrar a morte do Senhor, que um Jesus nosso, ele morreu por todos, irmãos. Ele não foi egoísta, não. Ele poderia ter morrido apenas por aqueles que o aceitaram, por aqueles que o receberam. Ele poderia simplesmente rejeitar quem um dia o traiu, que foi o caso de Pedro. Pedro trai Jesus. Na hora que Jesus está ali naquela cruz, Pedro fala para ele: você é um deles. Ele fala assim: eu nem conheço ele. Pensou? Se Jesus fosse igual nós, irmãos, tomar lá da cá, você me traiu, eu vou revidar. Você me traiu, perdeu a salvação. Você me traiu, não quero mais saber de você. Mas esse nosso Jesus, ele é tão lindo, irmãos. Ele morreu naquela cruz e ele continua sendo perdoador. Ele continua sendo advogado até na última hora, como nós acabamos de falar do ladrão da cruz e quantas outras pessoas que a gente sabe que num leito de morte, num leito de enfermidade, você ali fala de Jesus e a pessoa recebe Jesus. E Jesus perdoa e salva vidas, porque este foi o propósito dele para nós. Mas na reunião que nós fazemos, irmãos, está falando de um ensinamento. Paulo, no verso de número 23, ele diz assim, porque eu, Paulo, recebi de quem? Do Senhor. O que também eu estou vos ensinando. De quem que Paulo recebe os ensinamentos? Do próprio Senhor. E ele ensina nós. Ele nos ensina como igreja, para a gente poder tomar o exemplo que Jesus deixou, o exemplo da Santa Ceia. E em quantos lares, em quantas casas antigamente tinha, não sei se vocês já chegaram a ver, hoje em dia não se vê mais, né? Mas tinha aquele quadro da Santa Ceia de Jesus.